Graça e paz, amados. A Bíblia diz que quando Cristo estiver próximo de voltar, obrigado, Ismo, vai encontrar muita gente sem fé. E a gente pode começar a ver isso nas igrejas, não só aqui, mas muita gente tem abandonado a igreja. E Hebreus faz uma declaração forte sobre isso. Eu estava ouvindo na internet um camarada falando sobre que não precisa ir para a igreja. Deus está em todo lugar e Deus faz as coisas, basta você conversar com Ele. E aí eu não aguentei. Eu tive que entrar onde se escreve lá e coloquei Hebreus 10 e 25. Que a Bíblia diz, não deixando de congregar como é costume de alguns, muito mais quando vede que vai se aproximando aquele dia. E ele trabalha numa área que eu até admiro o trabalho dele. Eu digo, continue na sua área que você faz bem. Não comece a dar conselhos espirituais que você vai mal. Estamos falando sobre salvação há 3 domingos, esse será o 4º. Eu acho que os pastores devem estar dizendo, será que o pastor não vai mais sair daí? Desde que voltou, que ele está aí, esse é o 4º domingo, eu passei um mês fora. Aí eu estava querendo descontar meus 4 domingos, tá? Agora, se cada pastor que vier aqui pregar 4 domingos, eu só vou pregar no próximo ano. Então, tem os prós e os contras. Hoje eu quero falar sobre a verdadeira conversão. Mas eu quero, antes de falar, quero avisar que a nossa obra, ela foi feita, mas nós estamos esperando chover. Talvez você diga, mas pastor, lá para minha casa tem chovido todo dia. Eu sinto muito. Para cá não tem chovido. Para cá já deu um vento muito forte recentemente, mas foi um sereno muito fraco. E eu preciso de chuva, mas muita chuva. Que é para a gente ver onde tem goteiras, se ficaram goteiras, quantas ficaram. E assim que isso acontecer, e a gente de fato ver o trabalho executado com goteiras, aí a gente vai fazer o forro e também a nossa sala lá em cima, tá? A nossa sala lá em cima será feita por nós, a nossa equipe de manutenção da igreja. Então, você que faz parte dessa equipe, se prepare, nós vamos precisar de você. Então, falando sobre a verdadeira conversão, porque eu tenho pregado, e preguei uma delas falando sobre a eternidade da salvação, e alguns disseram, tem havido muito debate na célula, graças a Deus. As células têm debatido muito esse assunto. Eu estive na segunda-feira próxima passada na célula dos jovens, Refúgio, e eles me bombardearam de perguntas. O que para mim não tem problema, eu acho bom isso. Nem sempre consigo responder a contento, mas procuro responder aquilo que a Bíblia diz. E a questão toda é que disseram, pastor, o senhor é calvinista? Eu digo, não, eu não sou calvinista. Eu não sou calvinista. Eu sou Bíblia. Eu vou no que a Bíblia diz, eu vou no que a Bíblia tem. E, a bem da verdade, todo crente de joelhos é calvinista. Ele só deixa de ser calvinista, talvez seja armínio, quando ele fica de pé. Sabe por quê? Porque quando você ora, eu duvido alguém que vai orar, muito obrigado, Deus, porque eu usei a minha força, porque eu estive na igreja, porque através do meu intelecto eu consegui absorver a tua palavra e decidi me converter. Eu agradeço a mim por essa conversão. Ninguém ora assim. A gente ora, Senhor, muito obrigado por ter me conduzido, por ter me levado à tua casa. Muito obrigado pela tua palavra. O Senhor abriu o meu entendimento e de fato aplicou essas verdades em mim, me deu fé para que eu pudesse me converter, por isso eu te agradeço pela salvação, agradeço por aquilo que o Senhor me deu. Isso é calvinismo. Mas aí quando está de pé e você vai pregar para o teu vizinho, você diz, olha, você tem que ir para a igreja,
Você tem que se converter, você tem que entregar a tua vida a Jesus, você tem que dar um jeito, mas você está indo para o inferno e você, ou seja, de joelhos é calvinista, de pé é armínio. Mas é Bíblia, a Bíblia é assim, a Bíblia é desse jeito. Então eu quero falar hoje sobre a verdadeira conversão. Como é que eu sei que alguém é convertido? Porque se a salvação é eterna, foi só levantar a mão e dizer, Senhor, eu te recebo como Senhor, e a partir de hoje eu sou salvo em ti, sou servo teu. Mateus 13, a passagem é muito conhecida, e nós queremos falar um pouco sobre ela. Mateus 13, 18 a 23, pela tradução que eu tenho, diz assim: portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo e, quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas, enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Jesus usava muito parábolas para que o povo pudesse de fato entender aquilo que ele estava dizendo. E nessa época, 99% da população entendia muito bem sobre plantar, sobre colher. Eles viviam disso. Alguns criavam animais, outros pescavam os animais que Deus criou, pegavam os peixes, e outros estavam plantando. Mas em base geral, todos eles cultivavam a terra, para dali tirar também o seu sustento. Então Jesus usa essa parábola daquilo que eles conheciam para falar de algo profundo, para que eles pudessem de fato entender o que ele estava dizendo, falando sobre o reino de Deus. E ele ensina sobre que o mesmo evangelho, as mesmas palavras, a mesma semente, ela é lançada. Nós pregamos aqui na igreja. E às vezes uma frase fala com você. Às vezes um versículo toca o teu coração. Às vezes você tira algo dessa mensagem que nem sequer eu estava pensando, mas você ouviu. E por isso você absorve aquilo. E outros tiram outras partes. E assim a igreja vai sendo alimentada. Ou seja, sementes são lançadas e ela frutifica segundo aquilo que Deus tem colocado no teu coração. E esse evangelho, ele é pregado da mesma forma para várias pessoas diferentes, e também os resultados dessa semente, dessa palavra, ela não atinge o objetivo maior, que é o propósito de converter o homem, de salvar o ouvinte. Pelo texto que nós vimos, isso não ocorre com todos aqueles que ouviram. Foi pregada uma palavra, alguns a receberam, outros a rejeitaram, outros disseram, é isso que eu precisava. O propósito da palavra é que as pessoas ouçam e sejam transformadas por ela, cheguem à conversão, mas não é o que ocorre com todos. E como saber se alguém de fato se converteu? Eu estava pensando, quando estava estudando sobre isso, alguém lembra qual o EPC que nós paramos? Qual foi o último EPC feito?
34, 33, dou-lhe uma. Cadê o leiloeiro? 34. Se você fizer uma por base, nós levávamos às vezes até 40 pessoas e acho que uma vez levamos menos de 20. Mas eu acho que na maioria das vezes levávamos mais que 20 pessoas. 20 vezes 34. Eu não vou fazer essa conta, mas se a gente imaginar que pelo menos em cada EPC, pelo menos 50% das pessoas que estavam ali levantavam a mão se convertendo. E no domingo à noite estavam aqui dando testemunho. Se essas pessoas estivessem aqui hoje, a gente já teria mudado de local, porque não comportaria esse templo todas as pessoas que levantaram a mão e disseram: eu aceito Cristo, eu recebo. E por que isso acontece? Onde estão eles? Eles se converteram, eles levantaram a mão, eles fizeram uma confissão, mas eles não estão mais aqui, e nem sei se estão em outras igrejas. É porque, amados, a maior prova de conversão, a melhor forma de você saber se você é alguém salvo, é se você produz frutos. Se você não produz frutos, você não é salvo. Pastor, misericórdia, eu nunca fui aí na frente cantar, eu não sei tocar, eu não faço nada na igreja, eu só venho para o culto. Eu sinto muito por você, mas quero animar teu coração e dizer que fruto vai mais além do que subir aqui, tocar, cantar, pregar, do que, enfim. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10 e 31, assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é fruto. Quem se converte, produz frutos, comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa para a glória de Deus. A intenção está e o propósito é no coração. Você pode produzir frutos fazendo centenas de coisas, dezenas de coisas, ou quase tudo que você faz pode ser feito como fruto para a glória de Deus. Mas você pode fazer isso também naturalmente. Você pode comer, beber, ou você pode andar, trabalhar, viver, ou pode aqui cantar, tocar, pregar, e fazer isso de forma muito natural, sem que seja um fruto de conversão, fruto de salvação, porque é algo que você sabe fazer, algo que aprendeu a fazer, algo que você até gosta de fazer, mas tudo aquilo que você faz com o propósito de ser para a glória de Deus, isso é fruto de salvação. E com base no texto que nós vimos, alguns corações, alguns terrenos em que essa semente foi plantada, ela não fecundou. A semente não germinou, a semente não brotou, a semente não morreu para que dela surgisse uma planta. E eu quero parar um pouco para a gente analisar alguns desses corações que o texto nos fala. E o primeiro é o coração endurecido. É o primeiro coração que nós vamos ver aqui. Coração endurecido, verso 19 fala que a semente foi lançada na beira do caminho. Quais são as características desse coração endurecido? Primeiro, ele não compreende a palavra. Mas pastor, a palavra foi tão clara, tão bem explicada, o pastor que pregou foi excelente, a palavra, ela fluiu. Acho que todos entenderam, não, queridos? A palavra de Deus, ela é espiritual. Ela tem que ser entendida através da ação do Espírito Santo. Se isso não acontecer na tua vida, você não vai entender a palavra. Você não vai conseguir absorver aquilo que a palavra de Deus está te dizendo. Você pode entender as palavras, pode até fazer uma interpretação de texto, mas não vai alcançar aquilo que Deus de fato queria expressar através da sua palavra, porque ela é espiritual e ela se discerne, como diz a palavra, espiritualmente. Primeira característica desse coração, ele não compreende a palavra.
E a Bíblia diz que logo vem então o maligno e arranca. Ele rouba essa palavra que foi semeada ali à beira do caminho, nesse coração que pegou apenas ao redor dele. O inimigo vem e rouba essa palavra, rouba essa semente, ou seja, ela não tem mais a possibilidade nenhuma de frutificar, porque não há mais semente ali, foi arrancada desse terreno, desse coração. Esse é o coração endurecido. Há pessoas que ouvem, mas o coração é duro. A palavra de Deus não penetra. A palavra de Deus não encontra amparo para habitar, para fecundar ali. São pessoas distraídas, pessoas até indiferentes, pessoas até que zombam da mensagem. Há pessoas que têm pregadores preferidos. Não, eu prefiro aquele outro. Na Bíblia a gente encontra isso. Paulo falando sobre os que diziam, não, eu sou de Paulo, eu sou de Barnabé. E Paulo vai dizendo, olha, sejam de Cristo. Sejam de Cristo, não façam acepção. Porque graças a Deus, queridos, uma coisa eu fico feliz aqui nessa igreja. As pessoas que têm subido a esse púlpito para pregar, têm pregado a palavra de Deus. Estilos diferentes, sim. Eu prego de uma forma, pastor Josafá de outra, pastor Júnior de outra, pastor Cláudio de outra. As pessoas que sobem aqui, sobem e pregam a palavra. E talvez um dos mais diferentes seja o pastor Mário. Estilos diferentes, eu não acho isso de forma nenhuma algo irregular ou algo estranho na igreja, muito pelo contrário, eu gosto. Porque a palavra de Deus, ela pode ser pregada de várias formas. E isso traz de fato um alento ao nosso coração. Mas o coração endurecido, a palavra de Deus não consegue penetrar. Pessoas que frequentam o culto, mas por costume. Eles gostam de assistir o culto. Não, é legal lá na igreja, eu gosto. Eu gosto de ir para lá. As pessoas tratam bem, as pessoas são boas. Então é por isso que eu vou, eu gosto de ir. Vem, assiste, cultua, até louva, mas saem sem nenhum fruto espiritual. Não permanece nada no seu coração, não fecunda nada na sua vida. E por isso, continuam raquíticas, continuam como se fossem sempre bebês espiritualmente. Não conseguem desenvolver, não conseguem crescer, porque a palavra de Deus é alimento. E se você se alimentar, você vai crescer, você vai desenvolver. Mas se você tem o coração endurecido, a palavra de Deus não vai penetrar. O segundo coração é o coração onde tem um solo rochoso. Verso 20 e 21. As características desse coração, ele recebe com alegria, mas não tem profundidade. É rocha. Tem um pouco de terra por cima. Parece lá o terreno do sítio. A gente cava um pouquinho, já dá na jacaré. A pedra é uma pedra terrível, que é difícil furar. Pouca terra. E essas pessoas que recebem essa palavra e que têm esse coração assim, eles, diz a palavra de Deus, recebem com alegria. Mas na primeira dificuldade, no primeiro embate que eles têm, eles abandonam a fé. Diz, não foi para isso que eu vim aqui. Eu vim aqui para ser feliz, eu vim aqui para prosperar, para crescer, eu vim aqui para ser abençoado e depois que eu me converti, as coisas começaram a ficar bem difíceis. E realmente ficam. Realmente ficam difíceis. Geralmente o teu círculo de amizade vai deixá-lo. Geralmente as pessoas com quem você tinha contato começam a lhe achar muito estranho e começam a deixá-lo. E é quando vem também as dificuldades, as provas, que é para que você se aproxime mais do Senhor, para que você busque mais o Senhor, mas se você de fato tem um coração superficial, se a semente caiu no solo rochoso, apesar da alegria com que você recebeu, essa semente ela não dá para criar raízes profundas, e você vai desistir, você vai abandonar a fé. Veja, eu não estou falando de pessoas que foram convertidas.
Até então, essas pessoas simplesmente mostram que elas não se converteram. Por quê? Porque não há frutos. Não é que elas se converteram e apostataram. Até porque a apostasia é um processo, não é algo que acontece da noite para o dia. Veio um embate, eu não apostatei, não quero mais. É porque de fato não se converteram. O Espírito Santo não habita nessas vidas. Por quê, queridos? Muitos querem bênçãos. Pessoas chegam na igreja através de buscando cura, querem alento. Elas querem ser abençoadas, mas elas não querem saber de cruz. Aquele versículo que diz, se quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Esse diz, não, esse versículo não é para mim, eu vim aqui para viver bem. Eu vim aqui para ficar legal, ter paz. Eu vejo na igreja todo mundo é legal, todo mundo em paz, as pessoas prosperam, mas esse negócio de tomar a cruz, esse negócio eu não quero não. Eles querem ser abençoados, mas rejeitam a cruz. São entusiasmados, mas não foram transformados. Quando você de fato é convertido, acontecem mudanças em tua vida. Isso se chama transformação. São conversões emocionais. Uma das coisas que nós fazíamos no EPC é tentar quebrar o emocional das pessoas para que elas não se convertessem pela emoção. Às vezes, depois de uma palavra, a gente via que eles estavam querendo, alguém, por favor, faça um apelo, eu quero me converter. Mas aí entrava o biscoito. E as pessoas diziam, esse pessoal é louco. Eu já estava chorando, eu queria me converter, e agora veio essa barulheira, esse pessoal fazendo isso. Sim, para quebrar esse lado de converter-se por emoção. Converter-se porque você está emotivo naquele momento. Porque conversões emocionais não geram arrependimento genuíno. E para que haja conversão é necessário que haja arrependimento. Arrependimento pelos pecados feitos. Aí você diz, mas eu não lembro, nem precisa lembrar. Mas o pecado gera, ele deve causar arrependimento na vida daqueles que se convertem. Mas quando isso é algo emocional, o arrependimento não acontece de forma genuína. E por isso, essa pessoa não é salva, ela não é convertida. Ela ficou alegre com aquilo, ela fez todo o processo que é dito, mas não há frutos na sua vida. Aí talvez você diga, não, mas eu conheci pessoas que se converteram, pastor, e era uma bênção, eles estavam todo o tempo indo com misa para o monte, eles queriam fazer, queriam isso, aquilo, outro. Queridos, já disse, algumas coisas fazemos porque queremos conhecer, outra fazemos porque sabemos. Mas, no primeiro embate, vem a decepção e dizer, poxa, eu pensei que o Senhor ia me livrar dessa. E Ele não me livrou. Eu acho que esse negócio não é para mim. Isso não é salvação, isso é emoção. E as pessoas que recebem Cristo por emoção não são de fato convertidas. A emoção pode trazer entusiasmo, mas ela não traz firmeza. Porque não há profundidade nas raízes. No primeiro vento, essa pessoa vai cair, ela vai ser colocada ao chão. Se Cristo não for o Senhor, Ele não pode ser o teu Salvador. Se você recebeu Cristo apenas como Salvador, talvez você não seja salvo. Nós temos que receber Cristo como Senhor, porque Senhor é aquele que manda. Aquele que manda e eu faço. Aquele que diz e eu obedeço. Aquele que diz para fazer assim, eu vou e faço assim. Isso é receber Cristo como Senhor. E após eu recebê-lo como Senhor e começar a andar naquilo que Ele determina, é que, de fato, a minha salvação é concretizada. É quando, de fato, a pessoa pode dizer, de fato, eu sou salvo. Mas a maioria de nós não tem condições de determinar e dizer, não, aquele é convertido, esse não é, esse não é. Isso não cabe a nós. Mas a palavra de Deus diz que pelos frutos você conhece. E uma outra coisa, queridos, não é um fruto que dá hoje,
mas uma árvore que continua produzindo. Continua a produção. Não é algo que acontece só uma vez e poucos frutos. Nós, como cristãos, como salvos, nós continuamos produzindo dia após dia. Pastor, mas a gente peca, sim. Mas não temos mais uma vida de pecado. Temos uma vida que pode ser e fazer acepção. É para ser menos pecados hoje do que no dia em que nós conhecemos Cristo. Tem que ser assim. Houve uma transformação, houve uma mudança. Houve um contato com Deus e o Espírito Santo passou a habitar em você. E isso faz diferença na vida cristã. O terceiro solo, o coração dividido. Ele está entre espinhos. É o verso 22. As características desse solo, desse coração. Ouve a palavra, mas está sufocado por preocupações e desejos do mundo. Ou seja, ele ouve, ele recebe essa palavra, mas ele também está preocupado com o dia de amanhã, que ele tem que ir trabalhar. Ele está preocupado com os negócios que ele tem que resolver, que ele tem que fazer para que ele possa prosperar. Ele começa a ser sufocado por isso. Os amigos do mundo não estão salvos. Pastor, então, por eu trabalhar, é porque eu sou amigo do mundo? Não, querido. Não. Mas a nossa preocupação maior não é com o nosso trabalho. A nossa preocupação maior é em agradar a Deus no meu trabalho. Fazer a vontade de Deus no meu trabalho. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos trabalhar como se fizéssemos para Deus. Não apenas quando o chefe está por perto, mas sabendo que estamos trabalhando para Ele. E quando dessa forma, quando assim acontece, as nossas preocupações maiores não são com o que eu vou conseguir, o que eu vou adquirir, o que eu vou ter, mas com aquilo que eu faço para Deus, e Deus tem abençoado, tem manifestado a sua bênção sobre as nossas vidas. Os amigos do mundo não são salvos, não se converteram. Eu acho que é Tiago 4:4, que diz que os amigos do mundo são inimigos de Deus. Quem é inimigo de Deus, querido, não é salvo. Se a sua preocupação maior é com o que você vai ter, o que você vai adquirir, com o teu trabalho, com os negócios que você tem, eu sinto muito te dizer, esse não é ou não são frutos de alguém que foi salvo, que foi tocado pelo Evangelho, e esse Evangelho de fato fez prosperar. O Evangelho não pode crescer num coração onde o eu ainda reina. É o meu negócio, é o meu interesse, é a minha vida, é eu que vou fazer. Quando é dessa forma, o Evangelho não tem lugar no seu coração. Onde o eu reina, o Espírito Santo não tem espaço para habitar. E quando isso acontece, você pode até ser uma boa pessoa, mas você ainda não foi salvo, você ainda não é um salvo. Pessoas que tentam conciliar fé com ambição desmedida, vaidade com o pecado oculto, aquele pecado rotineiro, aquele que todos os dias você pede perdão e todos os dias você o comete. Aquele que você diz, Senhor, eu vou a partir de hoje melhorar, eu vou mudar, mas no outro dia você não mudou, você não melhorou, você continua da mesma forma. Pecado oculto. E você diz, por enquanto ninguém está vendo, mas Deus está. Deus vê todas as coisas. Queridos, pecar, infelizmente, é algo que acontece na nossa vida. Mas tornar disso um fato, algo habitual, algo sólido em tua vida, isso é prova de que você ainda precisa ter um encontro real e transformador com Cristo. Se não houve mudança, se não há separação entre o pecado e a vida que você tem com Cristo, é porque você ainda precisa, de fato, ser alcançado pelo Evangelho. Não dá para ser assim, não é dessa forma. Não é dessa forma que funciona. O coração não pode servir a dois senhores.
Ou Cristo reina, ou os espinhos vão crescer. E a palavra de Deus no teu coração será sufocada por causa dos teus desejos, por causa das tuas vontades. Você, quando vive dessa forma, pode ter certeza, você precisa de fato ter um encontro real e verdadeiro com Cristo, para que Ele se torne Senhor da tua vida e se torne também o teu Salvador. O quarto terreno, ou coração, o coração fértil, a boa terra. Verso 23. As características desse coração: ele ouve, ele compreende. Querido, se você não compreender a palavra de Deus, ela não gera transformação na tua vida. Não gera. É necessário que você compreenda, entenda, para que isso possa de fato fazer diferença na sua vida. É por isso que muitas vezes diz: não, eu leio a palavra, mas eu não entendo nada. Enquanto você não entender, isso não vai fazer diferença na tua vida. O bom coração é aquele que ouve, aquele que compreende e dá fruto. A pessoa que se converteu, que entregou de fato a sua vida a Cristo, e que foi recebida por Ele, e que foi selada com o Espírito Santo, ele dá fruto. Em diferentes níveis. Mas ele produz. E produz sempre. Ah, mas eu não faço nada na igreja, mas você ora em casa. Isso é fruto. Ah, eu não faço nada, mas você lê a tua palavra, a Bíblia, em casa. Não, eu não faço nada, mas você consegue falar para algum vizinho. Amados, quem é de fato salvo, ele produz. Ele dá frutos. Quem notou algo diferente aqui no louvor hoje? Pouquíssimos, né? E o camarada é até grande. O Gabriel estava cantando aqui hoje. E é a primeira vez que ele vem cantar aqui no domingo. Ele geralmente canta na sexta-feira. Mas a maioria aqui não sabe que ele canta na sexta, porque não aparece aqui na sexta-feira. E eu fico feliz em Deus de saber que vocês não precisam orar. Que bênção é a vida de vocês. Que vocês não precisam orar, vocês não precisam de culto de sexta-feira. Pastor, eu oro em casa. Que bom, que maravilha. Eu espero que você cresça dessa forma. Embora eu desconfie que você está regredindo, agindo dessa forma. Ou seja, diferentes níveis, mas há uma produção. Um coração preparado pelo arrependimento, regado pela palavra que frutifica. A palavra de Deus, ela gera em nossas vidas frutos. Se você diz: pastor, eu acho que eu não dou fruto, comece a ler a tua Bíblia, querido. Comece a orar. Isso é fruto, isso você pode fazer em casa. Isso você pode fazer no teu trabalho. Talvez você diga: pastor, o senhor não conhece o meu trabalho. Eu sei que você tem horário de almoço. Eu sei que você tem os intervalos em que você pode, de fato, esquecer um pouco o teu trabalho. Queridos, ore. Ore. Se não dá tempo de ler muita coisa da Bíblia, leve um versículo escrito num papel, para que não seja, talvez tem locais em que é proibido usar celular. Leve num pedaço de papel, passe o dia meditando naquilo até decorá-lo. Deus vai falar com você. Deus vai usar a palavra dele para te alimentar. E através do alimento você vai produzir frutos. Vidas transformadas, que geram impacto. Aonde quer que eles chegam. Crente verdadeiro, ele é diferente. Ele é percebido. Na sua forma de falar, no seu jeito de andar, como ele vive, como ele cumprimenta as pessoas, como ele trata, como ele recebe, como ele vive. As pessoas notam, percebem. Esse camarada é diferente, essa mulher é diferente. Eles percebem, porque há um resplendor da luz de Cristo na vida daqueles que de fato são salvos. Quando você de fato é salvo, você gera impacto na sua família, na igreja em que você congrega e no mundo em que você
está acostumado, habituado a estar. O verdadeiro convertido não apenas ouve a palavra, mas ele procura viver a palavra. É necessário um desejo em viver, em experimentar, praticar. Em experimentar se de fato funciona a palavra de Deus. E todos aqueles que experimentam viver a palavra de Deus, não se engane e nem se decepcione. Você provavelmente vai continuar pecando. Você vai errar. Só não deixe que seja o mesmo pecado continuamente. Que coisa, né? Parece, pastor, o senhor está aconselhando as pessoas a pecarem? Sim, mas que sejam pecados diferentes, queridos. Não continue no mesmo pecado que você um dia conheceu Cristo. Porque você agora é outra pessoa, você tem uma nova vida. Se pediu perdão por esse pecado, tente abandoná-lo, tente deixá-lo. Mas não se engane, você vai pecar em outros. Até mesmo dizer, foi tão fácil. Isso é soberba, queridos. E você vai pecar, vai ser engolido, vai ser enganado pela soberba. Mas quem de fato se converteu, ele ouve a palavra de Deus e ele procura aplicar isso na sua vida. Difícil? Às vezes sim, às vezes não. Vai depender muito do círculo de amizades que você tem. Examine sua vida. Qual desses solos representa o seu coração hoje? Qual é o tipo de terreno em que o seu coração se encaixa? O que precisa ser removido do seu coração? A dureza? A superficialidade? Os espinhos? Ou talvez, não, você tem uma boa terra, tem um bom coração, você de fato entregou a tua vida a Cristo e Ele te recebeu e você é salvo. Com dificuldade sim, mas é salvo. Porque quem salva é o Senhor, quem nos guarda é o Senhor. Mas será que você já teve tempo? Você já passou por dificuldades e se manteve firme no Senhor? Você já passou por dificuldades e mantém a mesma pegada dizendo, não sei em quem eu tenho crido. Eu vou continuar com o Senhor. O Senhor já me livrou antes, Ele vai me livrar agora e me livrará continuamente. É Ele quem me guarda. Isso são palavras de alguém que de fato entregou a sua vida a Cristo. Então, queridos, clame ao Espírito Santo para que o seu coração esteja preparado com uma terra boa, onde não apenas fecundou a palavra da salvação, mas o Evangelho continua sendo semeado ali e continua brotando, continua gerando frutos, frutos de crescimento, frutos de transformação, frutos de restauração na tua vida. O semeador continua semeando hoje, através da palavra, através da pregação, através dos estudos, através das conversas. O Evangelho é manifestado e essa semente é lançada de várias formas. Mas o que vai determinar o resultado não é a semente. A semente é boa, a semente é poderosa, mas o solo precisa ser bom para que a semente possa fecundar e possa de fato produzir nesse coração. Deus vai fazer você frutificar. Talvez 30. Você diz, não, mas poxa, eu conheço o irmão na igreja, que o irmão é uma bênção. Que bom, talvez ele esteja frutificando 100 por 1. Mas talvez você esteja frutificando apenas 30 ou 60. Queridos, nem todos nós teremos a mesma pegada com o Senhor. E nem Ele vai nos tratar segundo Ele trata o João ou o José. Ele vai tratar você.
Ele te conhece pelo nome, conhece as tuas limitações, conhece as tuas dificuldades, por isso Ele vai tratar totalmente e diretamente com você. E talvez a tua produção vai ser essa. Pastor, só 30. Queridos, eu queria produzir todos os dias da minha vida pelo menos 10. E eu estaria indo para o céu dizendo, Senhor, muito obrigado, eu tenho um galardão lá. Eu vou ter um galardão no céu. Porque o que nós fazemos aqui, queridos, tem recompensa. Não há nada que seja feito para a glória do Senhor que não seja redundado em galardão no dia do julgamento das nossas obras. Mas isso acontecerá com os que são salvos. Então, queridos, para que você produza, é necessário que você esteja disposto a obedecer, a ouvir a palavra de Deus e a colocá-la em prática. Mateus 13:9 diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a palavra de Deus. A maioria das pessoas que estão aqui tem mais de um ano que se converteu. Querido, se você tem mais de um ano, você já passou por lutas. Você já passou por dificuldades. E se você continua aqui, eu creio que você seja alguém que de fato foi tocado pelo Senhor, foi totalmente selado com o Espírito Santo da promessa, que é o selo da nossa salvação, e por isso você pode simplesmente alegrar-se, porque você de fato é salvo. Agora, se você ainda não teve experiências, se você ainda não passou por dificuldades, então se prepare. Porque quando nós nos convertemos, as dificuldades vêm, elas surgem, elas acontecem, e é necessário estar firmado no Senhor. E isso também é produção de frutos. Perseverança é produção de frutos. Manter-se firme com o Senhor é produção de frutos. Então, se você é salvo, uma coisa você pode ter certeza: você produz frutos para o Senhor, porque essa é a principal característica de quem, de fato, encontrou-se com o Senhor verdadeiramente. Ele produz frutos. E não esqueça, frutos não é apenas cantar, pregar, orar, fazer boas obras. Tudo isso faz parte. Mas quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é ter uma vida que frutifica, isso é ter uma vida que agrada a Deus, e isso é ter uma vida que obedece à palavra de Deus. Amém? Vamos nos colocar sobre os pés. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Nós agradecemos pela Tua palavra, ó Deus, porque ela é boa. A Tua semente, ó Deus, ela tem poder de fato, de quando encontra uma boa terra, ó Deus, ela produz, ela cresce, ela fecunda, ela começa, ó Deus, a produzir muitos frutos. E nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor faça em nossas vidas, que o Senhor, ó Deus, trabalhe em cada um de nós, preparando, ó Pai, dia após dia, para que o nosso coração seja melhor, para que a terra do nosso coração seja sempre boa, para que todas as vezes, ó Deus, que formos banhados, semeados pela Tua palavra, haja, ó Deus, frutos, haja fecundação, haja o germinar, ó Pai, e assim nós possamos crescer, e assim, ó Deus, os nossos frutos possam aumentar diante da Tua presença. Muito obrigado, ó Deus. A Tua palavra, ela tira dúvidas. A Tua palavra, ela não gera dúvidas nos corações. Ela veio para trazer clareza, para trazer discernimento. E é tão bom saber, ó Deus, que aqueles que um dia encontraram contigo e que de fato são salvos, eles produzem. Há erros sim, Senhor, mas também há perdão, há restauração. Há pecados sim, mas eles foram pagos, eles foram perdoados.
e a gente continua a produzir, muitas vezes com dificuldade, até que passe, ó Deus, até que o mal cesse, até que o pecado de fato seja abandonado, para que a nossa produção gere muitos e muitos frutos. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus bom. É um Deus que de fato nos amou um dia e continua nos amando hoje, mostrando a tua graça, manifestando o teu favor sobre as nossas vidas. Nós agradecemos, ó Pai. Te pedimos que todos os corações, ó Deus, estão diante de Ti nesta noite. E nós, ó Deus, esperamos que todos os corações que estão aqui sejam, ó Deus, uma terra boa. E se há, ó Deus, corações endurecidos, se há corações, ó Deus, onde a terra tem rochas, ou se há corações, ó Deus, onde há espinhos, que o Senhor nessa noite faça uma obra poderosa e mude, ó Deus, are esses corações, que eles sejam arados por Ti, cuidados por Ti, para se tornarem, ó Deus, boa terra, onde a Tua palavra seja plantada e venha a produzir frutos para a glória do Teu nome. Muito obrigado, ó Deus. Eu te louvo grato. Em nome de Jesus Cristo. Amém.